Nós estamos falando sobre capacitação de Deus. E quando a gente fala de capacitação de Deus, às vezes as pessoas têm dificuldade em entender como se dá essa capacitação de Deus e qual o objetivo. Se Deus me capacita, Ele quer que eu seja diferente. Diferente como? Algumas pessoas acham que eu tenho que ser diferente porque eu vou ser melhor, vou ser poderoso, vou ser fantástico, maravilhoso. E aí você está tendo uma ideia de um super-herói, né? Não é isso, não é isso. Eu queria fazer uma analogia com vocês aqui. A gente olha para as crianças agora nas férias, né? E vai para parquinho, né? As crianças adoram ir para parquinho, é a festa, né? E eu vejo muitas vezes, fazer uma analogia com o relacionamento humano aqui, principalmente, essa questão da gangorra. Sabe aquele brinquedo de parquinho, que sentam um do lado, outro do outro, então aí um sobe, outro desce, aí um sobe, outro desce, né? Se as duas crianças têm mais ou menos o mesmo peso, a brincadeira é divertida. Então um vai subir, o outro vai descer, né? Estão brincando de subir na vida, né? Então agora sou eu, agora é você, e tal, aquele negócio, né? Mas se uma das crianças for mais pesada que a outra, começa a haver complicações. Se essa criança que for mais pesada que a outra tiver consciência de que ela vai se doar para que o outro desfrute da brincadeira, então vai bem. Então ele vai, né, se segurar, vai pular também, vai brincar, entendeu? Vai ser divertido. Mas se ela não tiver essa consciência, ela vai acabar estragando a brincadeira. Ela vai acabar sabotando a brincadeira. E principalmente se ela for muito mais pesada, provavelmente ela vai querer, né? Dá até medo, né? Na outra, né? Independente se a outra é mais ingênua, mais inocente, né? Vai dizer assim, vou deixar você aí em cima. Naquela coisa, né? É coisa de criança, né? E eu vejo nisso muito, né? Essa analogia, essa brincadeira aqui da gangorra, que se encaixa bem em um aspecto da psicologia, que é o complexo de inferioridade. Principalmente o que a psicologia fala de complexo de inferioridade ao contrário, né? O que é isso? A criança mais pesada embaixo, ela, por causa da sua limitação, ela não consegue fazer aquele negócio todo e desfrutar da brincadeira. Então ela tem que prejudicar a outra, porque ela não está feliz, a outra não pode ser feliz. Então ela vai prejudicar a outra, sabotar a brincadeira para que a outra não seja feliz, porque ela está infeliz. E você vê isso na sociedade. Muitas pessoas que estão com um complexo de inferioridade por uma limitação, por um problema, por uma situação que estão passando, não conseguem olhar o outro e dizer que tem uma qualidade, dizer que ele tem um valor, elogiar, dizer bem de outra pessoa, porque ele tem um complexo de inferioridade. E a gente fala de complexo de inferioridade ao contrário, porque como ele tem um complexo de inferioridade, ele tem que ser maior do que o outro. Então o complexo de inferioridade é o complexo de superioridade. O complexo de superioridade, na verdade, é um complexo de inferioridade ao contrário. Deu para entender agora? Ficou melhor? Então, como ele tem um complexo de inferioridade, ele quer ser maior, quer ser superior ao outro. Então, ele nunca vai dizer que ele é mais pesado, que ele tem problema, que ele tem uma dificuldade. Então, ele vai sempre dizer que é o outro. O outro é que é limitado, o outro que não sabe brincar, o outro que não sabe brincar de gangorra, não sabe brincar num 10º play, né? Que a gente brinca no Brasil, né? Mas, a verdade, a dificuldade é dessa pessoa. E eu vejo muito isso na sociedade hoje. As pessoas estão tendo dificuldade de se relacionar, de ser sincero, ser autêntico, sem ser invasivo, intrusivo na vida da outra pessoa e ao mesmo tempo respeitar os valores, as dificuldades, as qualidades e os defeitos que nós temos nesse caminhar.
se a gente entende isso hoje, eu já dou assim por grande parte da nossa missão hoje ser cumprida. E eu entendo que esse texto de Josué vem falar um pouco sobre esse processo, que às vezes nós passamos por situações que o outro não nos compreende, o outro não entende as nossas limitações, e sempre quando eu não entendo, é mais fácil eu simplesmente acusar do que eu me aproximar, ouvir, entender e procurar ajudar. Dá muito mais trabalho ajudar, né? Dá muito mais trabalho ouvir. É mais fácil falar do que ouvir, né? Se a pessoa fala, a pessoa não quer ouvir, não quer entender, e é mais fácil acusar nesse processo. Uma coisa que a gente pode entender aqui, no relacionamento humano, que acontece muito hoje em dia, é a questão do ter. Se você tem, então me dá uma euforia porque eu tenho, né? Eu sou feliz porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, então eu tenho uma euforia, não é alegria, é euforia, né? Eu tenho uma falsa alegria porque eu tenho. E aí outros porque não têm, né? Tem uma depressão, tem uma angústia, tem um desânimo, tem uma fragilidade, porque ele não tem, né? Isso a gente está vivendo muito na sociedade hoje. Você vê pessoas que estão em uma situação material, financeira até estável, mas ele, porque não tem determinada coisa, porque não tem determinada situação na vida dele, ele fica angustiado, deprimido. E infelizmente nós somos um país que pensa muito em suicídio. Não sei quantos passam ali naquela ponte da Pombutã, né? Tiveram que aumentar a grade, porque ali é o grande lugar onde as pessoas vão para se suicidar, se matar. E você pensa, de repente, no Brasil, né? Oh, a pessoa mora na Suíça, tem uma situação estável, não tem os problemas que a gente tem no Brasil, né? E ainda está assim se suicidando, porque o índice nosso é maior do que no Brasil. E o país é menor, né? E a gente começa a ver então que a questão do ter ou não ter tem sido um grande problema para a sociedade, para o século XXI, para os nossos dias. Pensando nisso tudo, tem um sociólogo que morreu o ano passado, em 2017, que falou muito sobre essa questão da modernidade. O nome dele chamava-se Zygmunt Bauman. Bauman falou sobre a modernidade líquida. O que seria essa modernidade líquida? Ele falou que nós, hoje em dia, nós temos uns relacionamentos muito superficiais. Por causa das redes sociais, e isso é verdade, né? Pessoas celebrando ou ficando contentes porque tem 1000 seguidores no Facebook, né? Como se tivesse 1000 amigos. Não tem 1000 amigos, não sei. Não existe isso. Se você tem 1000 amigos no Facebook e se você não tiver alguns que você se reúne e conversa, você não tem amigo nenhum, né? E esse é o grande problema, que hoje em dia as pessoas se apaixonam ou se distratam muito mais facilmente. Basta um clique, né? Você tira ele do seu Facebook, você não é mais meu amigo, né? Ou você acrescenta, você vai ser meu amigo. E num clique você começa a dimensionar toda a vida do ser humano hoje em dia. E é interessante essa visão de Zygmunt Bauman, que ele fala sobre essa questão do ter, do consumismo, além de um relacionamento superficial que está marcando a nossa sociedade nos dias de hoje com as redes sociais. Ele fala de um consumismo desenfreado, a questão do ter que eu estava falando, né? Esse ter, uma frase de Zygmunt Bauman, ele diz assim: o problema não é consumir, é o desejo insaciável de continuar consumindo. As pessoas não estão satisfeitas com o que têm, elas sempre têm que ter mais, sempre têm que buscar mais. A gente tem o iPhone 7, né? Aí, mas agora saiu o 8.
8. Então eu tenho que agora mudar para o 8, né? Porque o outro tem o 8, tem outros aplicativos. Agora está o 10, né? Então eu tenho que mudar de novo. Você nem acabou de pagar o 7, né? Você está mudando para o 10, porque o 10 tem outro aplicativo, tem outra coisa lá legal que eu não tenho, sabe? Eu tenho que ter. Então você fica eternamente pagando. Você pensa que não está pagando, mas está pagando o iPhone, está pagando aquilo lá, está consumindo aquilo. E as pessoas estão vivendo um consumismo insaciável. Isso vai gerando uma angústia, uma dificuldade nas pessoas de entender essa modernidade. É isso que ele fala de modernidade líquida. Uma modernidade que, na verdade, a única coisa que é permanente é a mudança. Constantemente você tem que estar mudando, você tem que estar atualizando, você tem que estar comprando, você tem que estar melhorando, porque senão você não tem o iPhone 10? Nossa, que absurdo, você não tem o iPhone 10. Não, o meu é o 7. Ah, nossa, que absurdo, você está ultrapassado. Agora está o 10, né? E assim as pessoas começam a ter cobranças de viver de aparência. Ter uma vida sem muita certeza, sem muita clareza, sem muito resultado, relacionamentos que não são verdadeiros, relacionamento que é só deu um clique, deu um joinha aí, né? Deu o seu ok, o seu legal, né? Que tal? E será que é isso mesmo que eu e você fomos criados para vivenciar esse tipo de vida? Uma metáfora aqui que Zygmunt Bauman fala, né? Que é essa modernidade líquida. E assim muitas pessoas estão passando o tempo, mas elas não estão crescendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, e não estão tendo uma vida realmente concreta, palpável e se posicionando nesse novo processo. Por causa da era digital, basta um clique, né? Dá um clique no botão lá e você tira, você coloca, você põe na geladeira, né? Faz alguma coisa, tira a pessoa da sua vida, como se fosse assim tão fácil acontecer. Quando a gente olha para o texto de Josué, ele vem fazer a contraposição de tudo isso. Aqui, nesse momento, Josué está triste porque Moisés, o grande líder de Israel, morreu. E ele morreu, é o líder de Israel, é uma pessoa que tirou Israel da escravidão, do Egito. Moisés atravessou com eles o deserto inteiro, e nesse processo do deserto, quando estavam prestes a ganhar a terra prometida, né, 12 espias foram lá, 12 príncipes foram espiar a terra. Só 2 voltaram dizendo coisas boas, 10 voltaram dando um relatório negativo, reclamando, murmurando, né? E aí, por causa disso, o que acontece? O povo caminha 40 anos no deserto. Se você olhar no mapa, eu sempre brinco isso com o pessoal, faz o teste, dá uma olhada no mapa, no final da nossa Bíblia, sempre tem um mapa bíblico, né? Você dá uma olhada, de onde ele estava, no Egito, até chegar a Canaã, numa linha reta, assim, devagar, tranquilo, né? Vai sossegado, 15, 20 dias, um mês, um mês e chegava em Canaã. 40 anos nesse trajeto, para mim é um milagre, entendeu? Porque ele roda e não chega em Canaã. Para mim o absurdo é justamente esse, não chegar em Canaã, num pedaço assim, né? Que quase que você olha do outro lado, você está vendo Canaã já, né? E aí Deus trabalhando com eles, por quê? Porque eles não tiveram fé, consciência, relacionamento, amizade, comunhão, para alcançar a bênção de Deus. E aí, nesse momento, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, estão para passar o rio Jordão, morreu Moisés. Eu imagino o desânimo, a queda emocional que acontece agora no coração de Josué, na vida de Josué, na vida de todo o povo de Israel. Morreu Moisés, quem vai nos levar a alcançar a terra prometida? E é interessante a partir desse momento, porque tudo aqui está sendo trabalhado na questão do
relacionamento. Todo esse trajeto, ao longo de todos esses anos, Josué acompanhou Moisés. Teve um relacionamento com esse líder, um relacionamento de amizade, de comunhão, de compreensão. 40 anos no deserto não é uma coisa fácil, né? A gente vai para a praia, 40 graus, né? 45 graus, você está na praia, até é gostoso, mas no deserto não tem água, não tem nada, não é agradável, não é um resort, né? É deserto. E eu imagino quantas situações que Josué passou com Moisés, enfrentando as dificuldades do dia a dia ao longo desses 40 anos. Quantos sonhos nesse processo acabaram sendo impedidos, desmoronaram com a morte do líder Moisés. E agora, como vai ser daqui por diante? Como continuar diante de toda esta situação? E aqui nesse texto de 1 Josué, eu vejo 5 pontos importantes, 4 pontos, eu vou trabalhar 4 pontos essa noite importantes para você guardar bem a capacitação de Deus. 4 pontos que vão trabalhar comigo e com você sobre essa capacitação de Deus. O primeiro ponto é relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Você sempre vai ver um Deus que deseja capacitar a mim e a você para que eu e você tenhamos relacionamentos. O primeiro relacionamento é o relacionamento que Moisés tinha com Josué e Josué tinha com Moisés. Não apenas uma questão de liderado, mas eu imagino que ao longo desses 40 anos houve uma amizade, o estreitamento de uma amizade, uma comunhão, uma compreensão. Você está 40 anos lutando com uma pessoa, tendo uma batalha, você junto com ela, você ajuda, ela te ajuda. Eu imagino que ao longo desses 40 anos, o relacionamento de Moisés com Josué foi um relacionamento de pai e filho, de amigo íntimo, de um líder que quer investir na vida do seu liderado, um líder que pensa na vida do outro e se doa. Então houveram muitos momentos, com certeza, nesse processo que Josué não sabia o que fazer. Aprende com Moisés. Moisés está fazendo isso. Ah, que legal, que oportunidade de estar com Moisés nesse momento e aprender com Moisés como fazer isso. Mas ao longo desse processo, Moisés não é o super-herói. Ele não sabe tudo. Então, com certeza, ao longo desses 40 anos, houveram momentos que nem Moisés sabia o que fazer. E aí você vê nos textos bíblicos que Moisés então vai ao Senhor, vai em busca do Senhor, vai ouvir o Senhor, vai buscar uma orientação do Senhor para saber o que fazer naquele momento, vai buscar uma resposta, vai buscar uma solução para aquele problema que estão tendo ao longo desses 40 anos no meio do deserto. No meio do deserto teve problema de comer, problema de beber, de se vestir, de se relacionar. Como é que vai fazer com a nossa vida nessa itinerância, né? Não tem parada, eles vão andando, você vê 40 anos o pessoal andando, não tem casa própria, não tem um teto, não tem um lugar fixo. Ou seja, são muitas essas questões que esse povo está vivenciando e Josué está aprendendo com Moisés. Mas Josué também está aprendendo como Moisés aprende com Deus, como Moisés vai buscar a Deus. Então Josué está tendo uma oportunidade de um relacionamento na horizontal com o outro, com o meu próximo, mas também a oportunidade de ver o relacionamento de Moisés com Deus. Então a gente vê nesse primeiro ponto que Deus nos capacita, a mim e a você, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis, concretos. Eu vou buscar em Deus ou uma resposta, uma solução, não
apenas para mim, mas para que eu possa compartilhar ela com o outro, ajudar o outro e fortalecer o outro. O primeiro versículo, logo no capítulo 1, versículo 1, disse, que disse o Senhor. Então, Josué não sabe o que fazer, ele vai buscar a Deus, para que o Senhor lhe diga, para que o Senhor lhe acrescente, para que o Senhor trabalhe com Josué. E aqui você começa a entender que nesse relacionamento frágil do dia a dia, as pessoas não têm mais essa coisa de se relacionar, de buscar no outro uma orientação, inclusive de saber como o outro busca em Deus respostas para a sua vida prática. Às vezes é uma euforia, uma espiritualidade como se o pastor, o bispo, o apóstolo, vai para casa, não vai de carro, vai voando de nuvem, já vai na nuvem para casa. Não é assim. A gente passa por lutas, por dificuldades. Os mesmos problemas que vocês têm, eu também tenho, não estou isento disso. E quando a gente começa então a ter um relacionamento saudável, verdadeiro, você sabe que o pastor tem dia que não está bem, tem dia que o pastor está com problema de dificuldade financeira, tem dia que o pastor está com dificuldade de saúde, tem dia que o pastor está com dificuldade na família, ou seja, o pastor tem problema? Tem! E imagino que nesses 40 anos, Josué pôde ter essa oportunidade de ver que Moisés tinha problemas. Era o grande Moisés, inquestionável, mas Moisés tinha problemas. E nesses momentos que Moisés tinha problemas, ele ia buscar no Senhor respostas. E nós vivemos hoje nessa modernidade líquida, O relacionamento hoje se torna líquido, frágil. Essa linguagem da água é muito interessante, porque você vai buscar numa pessoa uma orientação, não sei, não estou interessado nisso. Tem gente que até dá um passo atrás, está com medo que você tenha uma doença contagiosa e vai até atrapalhar a vida dela, entendeu? E outro, você não estou num nível de santidade que se você vier se aproximar, vai contaminar a minha santidade, entendeu? Então não pode nem se aproximar de mim. E isso é o relacionamento frágil, líquido, que as pessoas estão tendo na modernidade de hoje, e infelizmente até dentro das igrejas, que as pessoas entram e saem e não estão interessadas na vida do outro, não há relacionamento com o outro, não enxerga o outro, só enxerga a si mesmo. E aí, junto com essa questão do relacionamento, o segundo ponto que eu queria levantar essa noite, a capacitação de Deus vem para a nossa vida para nos trazer posicionamento, para nos posicionarmos diante das situações e das circunstâncias. Nessa visão de posicionamento, Deus quer que eu e você não fiquemos sucumbidos diante das dificuldades. Com certeza houveram momentos que Moisés não sabia o que vai fazer agora, não sei. Imagina o Josué do lado dele, e agora Moisés, a gente vai fazer o que? Ele vai assim, não sei, não tenho todas as respostas. Eu imagino que houveram momentos ao longo desses 40 anos, porque Moisés é homem, é ser humano, é normal, como eu e como você, que Moisés ficou angustiado, que Moisés ficou deprimido, falando, agora o que eu faço, Senhor? E vai a Deus, Senhor, dá uma luz, me dá uma orientação, não sei o que fazer agora. E nesses momentos Deus falou com Moisés, orientou a Moisés. E agora que Moisés é morto, Deus começa a falar com Josué. E você vê aqui no versículo de número 2, um segundo ponto, essa questão de posicionamento, Deus fala para Josué, levanta-te, levanta-te. Ou seja, se Deus está falando para Josué, levanta-te, como está Josué? Está de pé? Não, gente. Josué está prostrado. Josué está no chão.
E tinha razões para estar prostrado, para estar no chão? Sim, a gente falou até agora sobre isso, né? A morte de Josué, de Moisés, toda a dificuldade do deserto, uma série de dificuldades que eles vão ter daqui por diante, e não é fácil. E com certeza, agora vão cobrar de quem? Se Moisés morreu? De Josué, né? Josué, agora você é o da bola, você que tem que resolver isso aí, né? E agora, né? Mas Moisés não está aqui. E eu imagino que esse momento, eu e você passamos também, que nós ficamos, às vezes, reféns, com medo, com vergonha, intimidados diante de situações que eu não sei o que fazer. O que eu faço nesse momento? E são nesses momentos que Deus vem falar comigo e com você. E é nesse momento que Deus vem falar com Josué, fala: levanta-te, porque Josué precisava se levantar e agora assumir a sua função como líder no lugar de Moisés. Ele precisava agora assumir o seu patamar, assumir o seu projeto, porque o projeto continua. Moisés morreu, mas o projeto continua, não parou aqui, não terminou aqui, continua. Há mais, eu tenho mais para fazer. Se Moisés não vai mais poder continuar, agora eu vou usar você. Eu acho que esse momento, quando Deus fala com Josué, levanta-te, muitas vezes Deus está falando comigo e com você da mesma forma. Levanta-te. O meu projeto não terminou aqui. Às vezes as dificuldades vêm sobre mim e sobre você e a gente acha que não vai conseguir passar. Vou usar de novo a linguagem da criança, né? Parece que não vou passar de ano, né? Não consegui vencer aquela dificuldade, vou ficar de recuperação, vou depois ter que reprovar, vou ter que fazer tudo de novo, né? E são situações que vêm contra mim e contra você, que eu e você não temos todas as respostas e nós sucumbimos. E aí nesses momentos Deus, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso o primeiro ponto é relacionamento. Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Não uma coisa superficial, do aqui ou agora, mas de segunda a segunda. Então ele vem para nos posicionar, para nos levantar, para nos conduzir, para nos orientar, para nos fortalecer naquilo que nós temos carência, nós temos fragilidade. E é a nossa fragilidade humana que fala nesse momento. E é junto com esses dois pontos, eu queria levantar um terceiro ponto importante aqui. A questão da promessa de Deus. O nosso Deus é um Deus de promessas. Alguém já disse, se você não quiser cumprir uma promessa, não escreva. Se você escreveu, agora tem que cumprir. Com certeza na visão de um advogado isso, né? Escreveu, agora você vai ter que cumprir. Escreveu, é sua letra, foi você que assinou, está assinado, não tem como voltar atrás, né? As promessas de Deus estão escritas para mim e para você. Isso vem dizer para mim e para você que o nosso Deus é um Deus que tanto Ele quer cumprir a promessa que está escrito. Que Ele quer cumprir aquilo que Ele começou na minha vida e na sua vida. Que Ele quer se relacionar comigo e com você, quer nos posicionar e quer que eu e você entendamos que existem promessas específicas para mim e para você nessa caminhada cristã com Deus. Que Deus não nos deixou sozinhos, não é aquela coisa, né, do GPS. Agora você vira à direita, agora você vira à esquerda e se vira aí, né? Aí eu não achei a rua. Bom, então pare e pede informação, agora o problema é seu. Não é assim. O texto é interessante porque o versículo 3 ele diz: como prometi ao meu servo Moisés, assim eu farei com você. A promessa não está perdida. A promessa não morreu com Moisés. Ah, não, você era na dispensação de Moisés, você se chama Moisés? Não, você é Josué, então não é mais para você. Era só para Moisés, não é para Josué. Não. A promessa de Deus é constante, é presente.
E essa promessa, na verdade, vem me dar condições de eu sair justamente desse relacionamento da modernidade líquida. Nós estamos tão acostumados com promessas que ninguém cumpre, né? Eleições no Brasil, né? Gente, sinceramente, eu assisti o primeiro debate, fiquei preocupado. Quando assisti o segundo debate na televisão, eu fiquei assustado. Assim, meu Deus, o Brasil está precisando realmente de líderes, está difícil, está complicado. Se alguém está assistindo os debates para pensar em quem vai votar, em qual presidente vai votar, eu acho que está dando mais confusão ainda, está ficando mais difícil ainda entender quem eu vou votar. E a gente está acostumado as pessoas prometerem as coisas e nunca cumprirem. São promessas vazias. Isso vai minando, vai de alguma forma estragando, né, os relacionamentos. São políticos que prometem de 4 em 4 anos, né, sempre chega um pacote e tem solução para resolver o Brasil. Aí você olha, mas você estava lá e não fez nada, e agora você vem dizer que tem um pacote para resolver. O que você fez com esse pacote? Você tinha um remédio na mão e não fez nada. Então a gente começa a cansar das promessas de político, e isso começa a minar os outros relacionamentos, relacionamento de marido e mulher, que promete para o esposo, promete para a esposa e não cumpre, e acaba estraçalhando, destroçando esse relacionamento, porque são promessas vazias. Porque era para o ano passado, né? Não é para esse ano. Mas espera aí, uma promessa não tem validade? E a gente começa a entender que eu não posso viver de promessas vazias. Eu preciso de coisas concretas para mim viver. E são nesses momentos que eu vejo Deus se traduzindo, vindo ao meu encontro e ao seu encontro para dizer: a minha promessa continua de pé. Assim como eu prometi ao meu servo Moisés, eu farei contigo. E essa promessa foi só para Moisés, só para Josué, para hoje não serve mais. Século 21, pastor, agora, né, já passou, são 6.000 anos depois desse texto, já caducou, tinha validade. Não, não. Deus continua cumprindo a sua promessa comigo e com você hoje. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu serei contigo hoje. E aí eu começo a entender que esse Deus é um Deus de relacionamento. Não um relacionamento frívolo, não um relacionamento fugaz, não um relacionamento vazio, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento mesmo, porque ele continua agora na minha vida, na sua vida. Ele quer cumprir essa promessa na vida de cada um de nós. Um bom amigo, eu entendo que um bom amigo não é só aquele que vai dizer coisas boas para mim e para você. Aliás, a pessoa que sempre diz coisas boas para mim e para você não é seu amigo. Porque muitas vezes nós estamos errados, estamos fazendo tudo errado, e eu não, está ótimo. Você está a 180, lá na frente tem um muro, você só pode passar naquela curva a 40, né? Mas está ótimo, vai, né? E o cara, né? Esse é meu amigo. Não, esse não é seu amigo. Esse está querendo ver você estourar lá, se arrebentar, viu? Eu avisei. Eu falei para ele que está correndo demais. O bom amigo vai me chamar a atenção. O bom amigo vai me levantar. E nesse momento eu vejo um Deus que levanta a Josué. Levanta-te. Não é mais para você continuar prostrado. Olha, foi duro, sim, está difícil? Tá difícil. Tem muito desafio tem muito desafio daqui por diante. Mas, levanta-te. Eu serei contigo. O bom amigo é aquele que oferece o ombro ao amigo para chorar, mas ele também chama a minha atenção para que eu me corrija e me levante, e tome atitudes, e faça o correto.
Porque muitas vezes nós estamos tão fechados na nossa dor, na nossa dificuldade, em nós mesmos, que esquecemos que Deus pode mudar a situação. E nesse mundo da modernidade líquida, então, as pessoas estão achando que não tem mais como resolver isso. E não é verdade. Não é verdade. Uma das armas que Zygmunt Bauman fala no seu livro da modernidade líquida, ele fala da questão do medo. As pessoas hoje, elas estão tendo um medo até irracional, porque se você tem medo de barata, você tem medo de barata. Você pode dar risada, falar, tem medo de barata, mas é um medo racional, ele não gosta de barata, ou ela não gosta de barata. Tem um que não gosta de barata, né? Que é mais raro, mas tem. Medo de aranha, medo de cobra, medo de rato, medo de ficar desempregado, medo de passar por uma situação difícil com a família, medo do que vai acontecer com o seu filho, medo do que vai acontecer com a sua filha. São medos racionais, mas nós estamos vendo hoje um contexto de medos que não tem uma razão. E esses medos estão levando as pessoas a se suicidarem, a fazerem coisas inconsequentes, a se deprimirem, se angustiarem, entrarem em processo de depressão profunda, síndrome de pânico, e não conseguem mais sair de casa. E nesse contexto, Zygmunt Bauman fala sobre essa questão do medo inconsciente, que as pessoas não conseguem mais relacionar e entender esse medo, e por causa de uma modernidade líquida, e junto com essa modernidade líquida ele fala de um amor líquido. É um alerta para nós aqui. Um amor líquido é um amor que não é construtivo, é um amor que é superficial. Um amor líquido é aquele amor que eu não me interesso por você, não me conte a sua história, porque eu não estou nem aí para você. E quando você começa a contar, você sente que a pessoa está achando que você está me incomodando. Por que está me contando isso? Eu não quero saber, eu não quero me envolver com isso. Esse é o amor líquido da modernidade. Nesse texto de primeiro capítulo de Josué, eu contei. Você tem 4 vezes a mesma expressão. Ele diz no versículo 6, versículo 7, versículo 9 e versículo 18, ele diz: ser forte, corajoso. Ser forte e corajoso. Em 4 momentos ele fala a mesma coisa, Deus falando com Josué. Se a gente for traduzir aqui nós para o português concreto, né? Quando eu falo ser forte, ele está dizendo assim: não tenha medo. Quando ele fala seja corajoso, ele está dizendo para a pessoa o quê? Não tenha medo. E aí chega um momento no versículo de número 9, ele diz: não temas nem te espantes. Ou seja, não são 4 vezes a mesma coisa ser forte e corajoso, são 8 vezes a palavra medo. E aí no versículo 9 ele fala: não temas, não te espantes. Quer de novo? Não tenha medo, não tenha medo. Deus está falando com Josué 10 vezes: não tenha medo. 10 vezes Deus está falando com Josué: não tenha medo. Ou Josué tinha um problema de ouvido, não escutava bem, né? Ou Deus era repetitivo, ficava se repetindo, né? É gago, então não tenha medo, não tenha medo. Não, não é isso. É a dificuldade humana. É a fragilidade de Josué. E eu olho para Josué, eu começo a me enxergar. E essa deve ser a nossa tarefa, eu e você, quando olhamos para Josué, a gente começa a olhar para as circunstâncias e situações que a gente tem medo.
E são nesses momentos que Deus vem a mim e a você e diz: tenha coragem para mudar a realidade, para sair dessa situação. Tenha coragem para mudar o que está acontecendo. Você tentou dessa forma, deu errado? Muda, faz outra forma, faz diferente, muda para outro lugar, faz de uma forma diferente. Deus está dizendo para Josué aqui 10 vezes a mesma coisa: não tenha medo. Tenha coragem. E eu vejo que muitas vezes Deus está repetindo para mim e para você ao longo do ano, né? A gente começa a passar pela situação, começa a se fechar, sucumbir, se enclausurar, e Deus fala assim: não tenha medo, já te dei, não tenha medo, saia dessa, não tenha medo, muda a situação, não tenha medo, faça diferente, não tenha medo, mude a sua estratégia, não tenha medo, mude o local, mude o instrumento de trabalho, mude o que você está fazendo, não tenha medo. E muitas vezes nós estamos como Josué, tendo medo. Eu tenho medo de não fazer, eu tenho medo de fazer e dar errado, eu tenho medo de que os outros vão falar se eu fizer isso, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo e eu tenho medo. E aí eu vejo muito de Josué em mim, em você, em cada um de nós. Deus dizendo para mim e para você: não tenha medo, eu quero fazer com você, assim como eu fiz com Moisés, com Josué, eu vou fazer com você. Vou continuar a boa obra que eu já comecei na vida deles, vou continuar agora na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. E são nesses momentos que eu preciso ter ânimo, preciso ter coragem, preciso confiar em Deus para mudar toda esta situação. Ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para cumprir tudo aquilo que meu servo já deixou para ti. Assim a gente começa a entender que Deus quer que eu e você tenhamos relacionamentos saudáveis, relacionamentos com pessoas que eu sei que vão me acrescentar, vão me ajudar, vão me fortalecer. Relacionamentos com pessoas saudáveis que elas têm problemas, e eu vou ver que ela tem problema, porque ela não vai fantasiar, ela não vai fingir, ela não vai inventar, ela não vai fazer uma fantasia, ela vai dizer: eu tenho um problema, e olha, vem cá, vou te ensinar como é que eu passei por esse problema, como é que eu estou passando por esse problema. E assim eu começo a entender um relacionamento saudável com outra pessoa que é pecadora como eu, que tem fragilidade como eu, que tem dificuldade como eu, mas eu também estou vendo como Deus age na vida dela. E Deus não é um Deus exclusivo só dela, né? Não é um Deus só para o outro. Um Deus que eu creio, que você crê, é um Deus que ama a todos nós enquanto filhos e filhas. Se Ele faz um milagre na vida dele, vai fazer na minha também. Quando eu ouço um testemunho de bênção que Deus está fazendo ou fez algo maravilhoso na vida do outro, eu fico contente, porque o mesmo Deus que age lá vai agir aqui, o mesmo Deus que abençoou lá vai abençoar aqui, a mesma bênção que aconteceu lá vai acontecer aqui ou até melhor, porque o meu Deus é um Deus que faz aquela coisa. Olha, eu dou agora é a época do amarelo, então eu vou dar só amarelo agora, é a época, entendeu? É a época, não, eu queria azul, não, é amarelo agora, então a época do amarelo é a moda amarela, né, dos milinguidos, né? É a moda amarela. Não, é um Deus que dá para mim o amarelo, para você o verde, para o outro o azul, o outro o vermelho, e Ele vai dando aquilo que eu preciso, que você precisa. E Ele diz para mim: assim como eu fiz com meu servo Moisés, com meu servo Josué, eu vou fazer com você também, e com a sua casa, e com a sua família. E Ele diz: não tenha medo. Seja forte, seja corajoso, seja destemido, creia. E eu queria terminar com uma frase que
Bauman diz: tudo é mais fácil na vida virtual. Na vida virtual é tudo mais fácil, né? Já falei aqui uma outra vez, as pessoas olham para o Facebook das pessoas, né? Agora voltando das férias, são só pessoas sorridentes, sem problemas. Ninguém tem doença, ninguém ficou sem dinheiro, né? Ninguém passou apertado, ninguém teve nenhuma dor, não sentiu dor nas férias, né? Não sentiu dificuldade, não. Olha no Facebook, tudo é mais fácil. E Bauman diz: tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Eu preciso ter um amigo. Você precisa ter um amigo. E amigo verdadeiro não é aquele que somente diz coisas boas, mas que me chama a atenção, que me orienta, que me valoriza, que me dá o ombro amigo para que eu chore, mas também me dá uns puxão de orelha para que eu me levante, para que eu reaja, para que eu mude de posição. Assim Deus quer fazer comigo e com você. Assim que Deus quer trabalhar comigo e com você. E eu vejo aqui um Deus GPS, né? Não vai para a direita, né? Não vai para a esquerda, né? Mas segue esse caminho aqui, ó. É o Deus GPS. Não vai para a direita, ó. Não, veja lá, não, aí não tem retorno, né? Vai para cá, ó. E assim Deus está trabalhando comigo e com você constantemente, para que eu e você cresçamos em Cristo Jesus. Essa promessa é minha? É só para o pastor Richard? Não, ela é sua. Ela é de cada um de nós. Deus tem essa bênção, essa promessa para todos nós, como igreja do Senhor Jesus. Para isso Deus nos capacita. Para isso Deus continua capacitando a mim e a você, para que possamos crescer nesse processo todo. Tenhamos relacionamentos saudáveis, nos posicionemos diante das dificuldades, possamos de verdade confiar na promessa, porque ela não é vazia, ela é verdadeira, e possamos ter coragem, não sucumbir, não ter medo diante das dificuldades.